Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 157, cujo título é O Filho Egoísta. O filho egoísta nos reporta a parábola do filho pródigo, ou a parábola dos dois filhos. É a mesma, não é? Pode ser chamada de uma ou de outra. Ela é narrada por Lucas, no capítulo 15, versículo 29, é o versículo que vamos ver aqui hoje. É uma parábola grande, não é? Conta a história de um senhor que tinha dois filhos e um deles pede a metade da herança ainda com o pai vivo e vai embora, e o pai dá a herança e ele gasta tudo, volta como um derrotado porque já estava passando muita fome onde estava, e aí o filho que fica com ele, que estava ali com ele, reclama porque ele manda fazer uma festa para o filho que volta. É isto. E Pedro de Camargo, ele tem um livro que ele comenta sobre essa parábola, e ele diz que nessa parábola os dois filhos representam o ser humano nos dois extremos do desequilíbrio moral. Um é o pródigo, aquele irresponsável que dissipa os recursos todos que recebe em seu benefício. E o outro é o egoísta, que priva da companhia do pai e que não lhe absorve as virtudes. Bem mesmo interessante. E o versículo destacado, então, o 29, do capítulo 15, da narração de Lucas, do Novo Testamento, do Evangelho que está no Novo Testamento, nos diz assim: Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Então, lembra? O filho pródigo é de um lado e do outro o egoísta. O egoísta, o que ficou com o pai. E é exatamente a fala desse segundo filho, não o que pediu dinheiro da herança, não o que dissipou tudo com prazeres numa vida dissoluta e que depois volta para a casa do pai para ser que fosse um mero empregado só para não passar fome. Mas o pai o recebe como filho. E aí tem uma grande queixa do filho que estava e que ficou com ele, que é o filho egoísta, não é? Que vai dizer isso ao pai, está lá no versículo 29, vamos repetir. Mas, respondendo ele, disse ao pai, o filho que ficou, não é? Eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Emmanuel comenta, dizendo-nos assim: a parábola não apresenta somente o filho pródigo, mas aguçada a atenção e encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Por que é o ensinamento velado do mestre? Porque Jesus embutia nas histórias que conhecemos como parábolas esses ensinamentos. Vinham disfarçados de história, mas eram histórias recheadas de ensinamentos. Então, o ensinamento velado, escondido do mestre, na parábola, não é? Na história, demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento. O perdulário é o pródigo. O outro na avareza.
São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. De maneira geral, os crentes apenas enxergaram o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver nas estroinices, no escândalo, nas estroinices do escândalo. Estroinices são vamos dizer assim, os impulsos irrefletidos, as doideiras, não é? Tornando-se credor de todas as punições. Sim, ele errou e, consequência do erro, não é? Vem aí as amarguras das expiações, não é? E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão que permanecia sob o teto familiar, não menos passível de repreensão, por motivos diferentes, não é claro. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona e ei-lo na demonstração da sovinice. Então, quais são o que demonstra essa generosidade, não é, paterna? A festa, ele mandou matar um bezerro gordo para comemorar com todos, chamou os empregados todos para comemorar a volta do filho, que havia partido, não é? E ele, então, os sentimentos inferiores que o animam a esse filho egoísta sobem à tona, e ei-lo na demonstração da sovinice. Ele ficou ressentido mesmo, né? Festa para o filho que fez um montão de bobagem, e ele que estava ali, né, naquela fidelidade ao pai, cadê a festa para ele? E Emmanuel não destaca, né? Mas o pai diz: mas meu filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Isso é lindo, é lindo, lindo, lindo. Continua Emmanuel. Contraria-o a esse filho egoísta a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço em família. Invoca na posição de crente vaidoso a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor, o pai, incapaz de partilhar com ele o justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito comum nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se e sofre, através da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta. Mas, diz Emmanuel, atrevemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, do egoísta, porque o primeiro, o pródigo, já possuía a bênção do remorso em seu favor. Então, os dois estavam em erro, mas o pródigo já tinha reconhecido que estava em erro, o outro ainda não tinha reconhecido. Então, quando nós erramos e percebemos que erramos e nos arrependemos do erro, já estamos em pleno processo de reparação. Agora, quando erramos e ainda não percebemos que erramos e por causa disso não nos arrependemos sequer do nosso erro, para aí sim e só aí podermos começar o processo de reparação, estamos mais longe do que no primeiro caso, não é? E é bem isso que o nosso querido Emmanuel destaca no comentário de hoje. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pela oportunidade, tantas, Senhor, que nos chegam nas mínimas coisas do dia. Obrigado, Senhor.
mesmo aquelas e principalmente aquelas, as mais difíceis, as espinhosas, as que mais nos exigem, são mais valiosas. Obrigado, Senhor. Que as tuas bênçãos possam nos fortalecer diante das horas mais difíceis. Ajuda-nos, Senhor, em nossos esforços, em nossa vigilância, a nos lembrarmos da prece, Senhor. Abençoa nosso anjo guardião, abençoa nossos lares, famílias, afetos. Abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial, Senhor Jesus, aqueles que neste momento estejam em sofrimento. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, hoje e sempre, Jesus. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.